Olá, sejam bem-vindos à segunda aula de métodos de leitura. Esses são os métodos de leitura que eu utilizo nas minhas consultas, que eu utilizo nas lives, nos chats, no canal do YouTube, quando eu faço lives ao vivo. Então, eu estou trazendo para você nas aulas os métodos que eu uso. Na aula anterior, a gente viu o método de uma carta, que é a leitura do sim ou não. Hoje a gente vai aqui ver nesta aula o método de 3 cartas. Eu utilizo bastante, é um método muito fácil e é um método que eu sei aqui que muitos aí vão gostar bastante, tá? Então vamos lá. Como é que funciona o método de 3 cartas? Mediante aí a pergunta, né? O seu consulente te fez uma pergunta, então o que a gente vai fazer? Você vai embaralhar, né? Seu deck, vai fazer aí o seu corte. Como você vai fazer o corte, eu não sei. Independente se você cortar assim, pegar aqui, trazer para cá. Se você cortar aqui na sua mão, se você embaralhar e fazer esse tipo de corte aqui, vai funcionar. O importante é sempre você fazer o corte, né? Às vezes em lives eu embaralho, venho aqui no meio e corto, né? Venho aqui e já corto pra cá, tá? Então você embaralhou, fez o seu corte, veio a pergunta do consulente, então sempre a primeira carta é a resposta. Sempre essa carta aqui, ela vai ser a sua resposta. Aí você, na segunda carta e na terceira carta, você vai determinar aqui, né, as considerações, o que essa carta quer dizer para esta e o que essa quer dizer para esta, tá? Aqui sempre vai ter a resposta. Como você pode trabalhar esse método? Aqui você pode trabalhar a tua resposta, aqui sempre vai ser a resposta, o que é positivo e o que é negativo para esta situação, certo? Então, você pode trabalhar com isso. A nossa resposta tá aqui, o que favorece e o que desfavorece, tá? Então, vamos lá. O meu relacionamento, vou voltar com essa pessoa? Então, é o que mais a gente se depara aí com as leituras, né? Essa pessoa, ela pergunta para você, vou voltar com meu ex? Nós vamos reatar esta relação? Aí vem a primeira carta. Vem a carta da cobra. Então, a resposta para você qual é? Não. Mas você não vai responder para a cliente ainda, porque você tem 2 cartas aqui ainda. Então, você não sabe o que é positivo, você não sabe o que é negativo e você não sabe aqui quais são as considerações. Mas você tá vendo aqui que para você vem uma resposta não, vem uma resposta negativa. Então, aqui a gente vai abrir a segunda carta e a terceira carta. Eu já entendi o recado. Eu não sei se você nessa aula já entendeu o recado, mas eu entendi. Este relacionamento não tem volta. Você não vai voltar com essa pessoa, porque existe uma outra pessoa para chegar no seu caminho. Existe a movimentação de uma outra pessoa. Se você estiver, eu aqui estou lendo como considerações, ok? Eu já vi que a resposta é não, e vem as considerações aqui. Eu sempre leio como considerações e sempre vou olhar elas também com um outro olhar. Considerações positivas, considerações negativas, aí é você quem vai usar da sua intuição. Eu leio muito com a minha intuição, isso é algo que você também vai conquistar aí mediante, né? A sua caminhada de leitura, que é só de você bater a carta, você já vai entender o que essas cartas querem passar para que você possa ali, então, passar para cliente. Então, aqui a resposta é não. Não, vocês não vão voltar, porque tem uma outra pessoa para chegar no seu caminho. Vem um novo amor, vem uma nova situação. Dependendo da sua intuição ou dependendo da situação da cliente, eu também posso ler, olha, essa pessoa, ela não volta para os seus caminhos, porque ela já está se envolvendo com outra pessoa. Mas na minha intuição aqui agora,
Ao abrir estas cartas, vem me dizendo que essa pessoa, tá? Na minha intuição, está dizendo que este relacionamento não vai dar certo porque essa pessoa tem alguém aí no caminho. Mas pode ser que eu vire este mesmo jogo e no momento da leitura vem essa intuição. Essa pessoa já tem outro alguém, tá? Então, Gi, como que se eu não tenho a minha intuição ainda, como que eu posso, então, definir isso? Quando você vai abrir a sua carta, você define. Eu vou abrir esta carta como a resposta, independente daqui. Aqui é a minha resposta, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o que acontece se a gente for ler desse jeito? Não, esta pessoa, ela não vai voltar para os seus caminhos porque ela já está em outro caminho. Ela já está em outra direção, ela está indo embora. Então, aqui é negativo. Então, essa pessoa não volta porque ela já está indo para outro lugar. Ela já está se movimentando para outro lugar. Mas aqui está positivo. Então, o que pode acontecer? Neste campo de resposta aqui, olha, esta pessoa não volta para você, ela está indo para outro lugar, mas vem alguém nos seus caminhos, vai acontecer coisas importantes na sua vida, vai acontecer coisas muito boas aqui para você, tá? Então, é nessa conjuntura aqui, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, né? Isso o que eu gosto, o que eu quero dizer para você é o seguinte, vamos tentar aqui uma pergunta ou uma situação que eu consiga aqui mostrar para você, tá? Então, vamos lá. Carta número 1 é a nossa resposta, carta 2 e a carta 3. A carta número 1 sempre vai ser a minha resposta, ok? A carta número 1 e a carta número 2, eu vou definir isso. É você quem vai definir, não é obrigatório. Você vai definir se aqui é positivo, se aqui é negativo, ou se aqui são considerações desta resposta. É você quem vai definir isso na hora do seu jogo. Quando eu vou abrir uma pergunta para uma cliente que eu me sinto muito insegura, então o que eu penso comigo? Essa é a minha resposta. Esse é o lado negativo e este é o lado positivo desta resposta. Então, a gente não sabe. Mas o que eu quero que você entenda é que para cada pergunta, a carta, a figura, ela vem numa resposta diferente. Por isso que no começo das nossas aulas, eu pedi para que você anotasse o que cada uma das cartas representam para você. Então, vamos aqui. Essa daqui é a resposta, né? Da nossa pergunta. Então, vem a carta da casa. Eu não fiz a pergunta ainda, tá? Então, aqui é a resposta da pergunta. Então, essa carta, ela vem como positivo. Ela vem como um sim. Mas ela tem toda a estrutura dessa carta, ok? Depois a gente vem aqui com a carta de número 2. Vem a carta dos lírios também, que é uma resposta extremamente positiva. E aqui a carta número 3, que também é uma carta extremamente positiva. Então, vamos lá, tá? Se você definir esta como uma carta como sim, né? Ela sempre é a resposta do jogo. Então, traz aqui uma pergunta. Sim, isto é positivo para você, ok? Mas essa carta está no negativo. O que é a carta do coração no lado negativo? O que essa carta quer dizer no lado negativo? Você fez as suas anotações quando a gente falou da carta do coração? Ela tem os seus lados positivos e os seus lados positivos. O que é de negativo num coração? Mágoa, rancor, raiva, amargura, tristeza, arrependimento. Então, olha só, dependendo da pergunta, né? Olha, depende da pergunta. A sua resposta é sim. Mas o que essa carta quer dizer aqui? É uma carta positiva e ela está do lado positivo. Ela quer dizer que vai haver aqui trégua,
repouso, tranquilidade. E a gente sabe que a carta do lírio é a carta do sossego, é a carta da tranquilidade, é a carta da perseverança, é a carta da paciência. Então, olha só, sim, isso que você deseja, você vai ter, mas existe aqui mágoa, existe rancor, existe aqui, né, amargura, tristeza. Então, precisa ter paciência para conquistar isso. E isso vem para você, a sua resposta é sim, mas existem rancores aqui, existem mágoas aqui, então é preciso ter paciência. Então, num exemplo, né? Eu vou conquistar aquela vaga de emprego? Sim, você vai conquistar a sua vaga de emprego, mas você está muito angustiado, você está muito ansioso, você tem medo, você está com medo, você está gerando aqui, né, insatisfações. Então, você está se deixando levar por emoções ruins, emoções negativas. Você precisa ter calma, você precisa ter paciência, perseverança e fé, porque você vai conquistar. Entende? Aí eu acendi a luz aqui para ver se melhora. Então, vamos em outra pergunta, tá? O amor, porque o que mais vem nas nossas mesas de tiragem é amor. O meu casamento. Como é que está a energia do meu casamento? Como é que está a energia da minha relação? É uma energia positiva, que veio a carta da casa. E você pode, em 3 cartas aqui, você pode sim fazer uma leitura de horas e horas. Não precisa você ter aquele monte de cartas para você identificar o que essa pessoa ela precisa ouvir no momento. Então, como é que está a energia do meu casamento ou da minha relação? A energia do seu casamento é uma energia positiva. Veio a carta da casa. É uma relação de ótimas construções. É uma relação que tem estabilidade, que tem base sólida, né? Tem firmeza, tem estrutura, porque a casa é estrutura. É um relacionamento que tem aqui as previsões para ter a durabilidade para uma vida toda. Então, é uma energia positiva, mas a gente tem uma carta negativa aqui, ok? Então, vamos lá. Olha, a energia do seu casamento, da sua relação, do seu namoro é uma energia muito boa, é uma energia de prosperidade, é uma energia que tem, é uma relação para muito tempo de durabilidade, podendo ser para a vida toda. Né? Você não vai falar para uma menina de 18 anos que essa relação é para a vida toda, mas pode trazer aqui uma durabilidade de muito tempo. Pode ser um amor para a vida toda? Pode ser um amor para a vida toda, porque quando a gente constrói uma casa, ela fica para a vida toda e vai passando de geração em geração. Então, por isso que a carta da casa tem essa estrutura, né? Mas o que acontece dentro do seu relacionamento? A energia é boa, é uma energia muito positiva, mas aqui nós temos, né, emoções, sentimentos desnecessários que estão guardados ou no seu coração ou no coração do seu parceiro ou da sua parceira, e isso traz o quê? Momentos de dificuldades, momentos de insatisfação, momentos de tédio, de cabisbaixo. Às vezes você pode se sentir ali fracassada dentro da relação ou ver que a sua relação está fracassando, e isso gera o quê? Amargura e tristeza. Então existem sentimentos ruins, sentimentos desnecessários, ou você guardando mágoas, ou essa pessoa está magoado com você. E isso pode trazer uma instabilidade. Mas aqui a carta do lírio responde para você que isso também vai ser superado. Mas aqui é necessário o que a carta do lírio fala? De liberar o perdão, de reconhecer os erros, de reconhecer algumas situações para que haja aqui, então, trégua, repouso e equilíbrio. Então, as energias da relação é uma energia muito positiva,
Mas, porém, existem ali situações que as duas pessoas guardam emoções desnecessárias e é preciso liberar isso, é preciso tirar isso do coração, é preciso colocar isso para fora, emanar o perdão ou o auto-perdão. Então, o que você precisa entender é o que essa carta vai significar para você em cada tema de leitura, em cada tema de leitura. Um exemplo, deixa eu ver aqui, é que às vezes a gente acaba ali, né, sumindo aí as cartas, né? Então vamos lá. Existe muito assim, né? As pessoas, o que a espiritualidade tem a me dizer neste momento? Então vem aqui a tua resposta, tá aqui. Aqui pode estar o teu lado positivo, aqui tá o seu lado positivo, ou as considerações. Essas cartas aqui, uma, né, considerando a outra, tá? Então, qual é o recado da espiritualidade para mim nessas 3 cartas? Olha, aqui a espiritualidade vem trazendo para você que você é uma pessoa de estrutura, que você é uma pessoa que tem base sólida, que você é uma pessoa aqui, né, que tem bases familiares muito importantes. Os seus familiares gostam muito de você, mas aqui pode estar vindo um recado. Alguém da sua família está magoado, ou você magoou alguém, ou você está magoando alguém e essa mágoa precisa ser liberada, precisa ser perdoada. Então, para cada tema de leitura, a casa ela vai ter um significado, o lírio vai ter um significado e a carta do coração também. Então, o que você precisa é entender o que elas significam para cada tipo de pergunta. Para cada tipo de pergunta. Um exemplo, né? Aqui na carta do coração, ela fala das coisas do coração. Então, se ela tá no lado negativo, então ela vai falar que coisas negativas estão no seu coração, tá? Se é algo que você deseja, então também existe esse sentimento de desejo no seu coração. Então, para cada pilar, essa carta ela vai ter uma simbologia, tá? Vamos para mais uma, vamos aqui para mais um exemplo, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, esse sofrimento, às vezes a gente está trabalhando com pessoas aí que estão sofrendo, né? Este sofrimento vai demorar para passar? Então, vem a carta resposta, né? A carta de consideração, ou, como eu disse para você, ou as duas cartas, elas vão complementar esta resposta, ou você define esta carta como a resposta, sempre a sua resposta, o lado positivo desta resposta e o lado negativo dessa resposta. Gi, eu posso usar esta carta aqui como resposta, essas duas cartas como consideração e também usá-las como uma positivo e negativo? Pode, tá? Então vamos lá, né? Esse sofrimento vai passar? Olha só, veio a carta do urso. Então, a carta do urso, nesta pergunta, ela sempre traz, assim, o lado negativo, né? Então, se a gente fosse ver a leitura de uma carta só, ela veria como, não, esse sofrimento não vai passar. Mas, nós estamos trabalhando com 2 cartas, tá? E aqui também a carta do urso, ela responde o quê? Olha, enquanto você estiver preguiçoso, não enfrentar os seus problemas, dormir para não resolver as questões, isso não vai passar. Isso depende muito de você. Então, para tudo nós temos respostas aqui também, olhando o deck, porque aqui o urso fala de preguiça, de procrastinação e de limitação. Então, às vezes é uma pessoa ali que tá sofrendo, mas vive limitada nesse sofrimento, não faz nada para melhorar a questão, tá? Mas aqui vem a carta do urso, então é essa a nossa resposta, né? Então, o que acontece? Esse sofrimento demora a passar, então a gente já tem uma carta de demora. E a gente já tem uma carta negativa aqui. Então, você fala, poxa, essa pessoa aqui vem com a carta do urso, então ela sofre, mas ela também não faz nada para mudar. Então, você já leva isso ali, né, para sua intuição. Aí, vamos abrir a primeira e a segunda carta.
aqui muda toda a tua resposta. Por mais que essa seja a sua resposta, mas muda o seu jogo, muda as suas considerações. Então, o que a gente pode fazer aqui? Na pergunta, este meu sofrimento demora a passar? Vai passar? A gente vem com uma resposta aqui muito forte, muito positiva, que ameniza essa carta aqui. Porque essa aqui tá no positivo, e essa carta aqui também tá aqui, né, trazendo grandes informações. Então, isso daqui ameniza aqui. Então, vamos lá nas considerações, tá? Então, vamos ler essa carta com essas duas considerações aqui. O que você responde? Olha, aqui, esta carta, ela responde que você precisa evoluir. Evoluir nos seus pensamentos, evoluir no seu amadurecimento e buscar também uma evolução espiritual. Aqui o jogo diz que você precisa ter outros olhos para esta situação. Você precisa se apegar com a espiritualidade. Então a sua carta, ela responde o quê? Que essa dificuldade que você está passando, esse sofrimento vai demorar para passar, mas vai passar. Vem novidades para você, vem esperança para você. Mas vamos agora falar nesta carta negativa. Então vamos lá. Aqui o jogo fala que você está sendo muito preguiçoso, tem algumas coisas aí que você vem aceitando e que você não faz esforço nenhum para acreditar, para ter fé. E em algumas situações aqui do seu sofrimento aqui, você é muito imaturo e não consegue ali então encarar algumas realidades. Você fica se iludindo. Você não quer ver a verdade, você só pensa naquilo que te convém. Então você distorce muitas coisas mediante a sua imaturidade. Você distorce algumas coisas, você faz birra, você se limita. Então, isso daqui faz com que você fique muito tempo parado nesse sofrimento. Mas aqui a carta dos lírios está positiva. Então, o que ela vai falar? Por mais que você esteja nessa imaturidade, nessa intolerância, fazendo birra, achar que ficar aí chorando você vai sair dessa situação? Não vai. Você vai ficar parado aqui. Porque aqui traz uma força negativa muito grande. Porque você está muito imaturo, não tem ações, não tem reações. Você está esperando as coisas se resolverem, outras pessoas se resolverem. Mas aqui a carta dos lírios traz a oportunidades e novas inspirações que vêm no seu caminho, te dando o poder de você sair desta geleira, de você se movimentar aí na verdade. Você vai ter o auxílio da espiritualidade para que você não seja mais enganado. Então, você vê como muda o contexto ali da carta, tá? Então, aqui, como eu sempre disse para você, por mais que essa resposta, ela está trazendo ali para você, não, esta pessoa não vai melhorar, nada é para sempre, né? Porque esse urso, ele está vencendo ali as geleiras, ele é preguiçoso, ele é negativo, mas como eu disse, tudo muda. Então, isso daqui não é uma sentença. Isso aqui é uma tendência, não é uma sentença de não, ela não vai sair disso. É uma tendência. Se você ficar fazendo birra, se você ficar chorando e não criar maturidades para conseguir encarar as suas verdades, a tendência é de você continuar nesse sofrimento por muito tempo. Então, é isso que eu quero dizer para você. Olhe sempre com esses olhos cada carta, cada visão. O que essa carta significa para mim, né? No momento de sofrimento. Para mim, o que traz aqui no momento de sofrimento nesta carta aqui é que esse urso, ele está se sentindo gelado, ele está com medo, ele está com frio.
Eu vejo nele aqui, né, a movimentação ali vagarosa, mas ele conseguindo sair dessa geleira. Porque se eu observar bem aqui, ele já tá no rasinho aqui. Então, ele já passou por coisas piores. E ele vem conquistando. Só que, se ele parar, ficar chorando, ele vai congelar de novo. Então, para mim, ela traz as movimentações assim vagarosas, mas acontecendo. Então, esse daqui é um método de 3 cartas que eu utilizo bastante para entender aqui as considerações destas cartas e o que há de negativo nessa situação, porque a gente tem que ter um olhar positivo, mas a gente também precisa entender aqui o que está acontecendo, né, para estar nisso daqui, para estar nesta resposta. Então, isso aqui serve do quê? Orientação. Então, você já pode chegar para o seu cliente e falar assim: olha, existe a movimentação aqui de esperança, existe a movimentação aqui de novas oportunidades, mas vem um recado aqui para você. Você precisa encarar alguns fatos com mais realidade. E aqui você vai fazer o quê? Puxar a orelha da pessoa. Porque se veio essa carta aqui no negativo, é porque as informações negativas desta carta, ela vai servir sim de orientação para esse cliente, para que ele se movimente aqui. Então, o que é aqui? O lado negativo da carta da criança. Sonhar demais, tá iludido com alguma coisa, fica pensando em várias coisas ao mesmo tempo, não sabe o que quer e acha que se chorar e fazer birra, vai conseguir o que quer. É imaturo, não sabe encarar as suas realidades. Então, é muito enriquecedor você entender aqui o que a carta da criança representa para você, o que uma criança representa para você no lado bom e no lado ruim. No lado ruim, para mim, é uma criança birrenta, é uma criança com imaturidade, que não sabe o que é sim, não sabe o que é não. Uma criança, para mim, uma criança negativa é aquela criança que quer conquistar tudo na birra, na mentira. Então, é isso que você tem que entender, tá? O lado bom e o lado ruim. O que essa carta significa para você, né? No amor. O que essa carta significa para você no momento de dificuldade. Então, isso é muito importante você fazer estas anotações. Então, sempre quando você for fazer a leitura de 3 cartas, como eu disse para você, você vai embaralhar o seu baralho do jeito que você achar melhor, vai ali, então, né, fazer o corte do jeito que você acha melhor. Sempre a primeira carta vai ser a sua resposta, tá? Então, qual é a resposta aqui? Comunicação, movimentação, movimentação e comunicação positiva, porque é uma carta positiva. Aí a gente vem com a segunda carta, veio mais uma carta positiva aqui, carta dos lírios. Então, é uma carta de consideração. Então, o que eu posso estar dizendo dessa carta aqui? Vem oportunidades positivas para você, recados muito importantes, oportunidades, né? Aqui a carta do lírio, ela pode estar dizendo o quê? Olha, alguém que falou, que se comunicou com você, volta a se comunicar novamente. Vem pedidos de desculpas, vem retratações, então vem mensagens muito boas, mensagens também da espiritualidade para você. Aí vamos na terceira carta, movimentação também, movimentação do barco. Então vamos lá. Aqui a gente vai ler como considerações e também como lado positivo e lado negativo e a resposta aqui da carta, né? Então, vamos lá. Vamos saber aqui uma pergunta aqui, tá? A minha união com essa pessoa tende a dar certo? Então, vamos lá. Olha, você nem conhece, um exemplo, você nem conhece a pessoa, você tá no chat, a pessoa perguntou para você, e a minha união com essa pessoa vai dar certo? Então, a resposta veio como positiva. Olha, a união de vocês aqui, a tendência aqui é de ser uma união positiva, né? A gente vem com os lírios aqui, então os lírios falam, né? Que aqui existe a probabilidade desta união ter novas inspirações e muitas oportunidades.
Mas tem um recado aqui. Alguma situação de vocês traz aí no caminho de vocês um certo afastamento. Então, isso é uma dificuldade. O barco, o que ele fala? De ir, de vir, de distanciamento, de distâncias longas, de demora, né? Então, o que essa carta ela pode estar dizendo? Olha, este relacionamento tem tudo para dar certo aqui, né? As previsões são boas aqui, cartas de energias muito boas, trazendo ótima comunicação, muita inspiração para vocês, tréguas, vitórias, né? Aqui traz uma energia de sinceridade, de harmonia, de justiça, de ser algo muito bom para você, mas pode ser que haja aí, né, um distanciamento geográfico entre vocês que possa ali então ser um obstáculo nesta união. Alguma coisa entre vocês aí traz um certo distanciamento. Então, esse distanciamento, esse bloqueio, né, pode aí trazer um afastamento. Às vezes o distanciamento, uma pessoa está trabalhando em outro lugar, esta pessoa mora longe de você, às vezes você está numa cidade, essa pessoa está em outra cidade, ou até mesmo aqui movimentações comerciais, o trabalho pode fazer com que vocês fiquem mais afastados e isso pode ser um obstáculo. Então, aqui essa carta, ela vem dizendo aqui, ela vem trazendo a negatividade. Então, tem alguma coisinha aqui que vai atrapalhar o sonho de valsa aqui. Ou que vai trazer uma dificuldade aqui. E qual é a dificuldade? Pode ser dificuldades profissionais, dificuldades comerciais, pode ser dificuldade de distanciamento. Então, é o que essas cartas falam. Esse meu relacionamento. Olha, o relacionamento tende a dar certo? Sim, tende a dar certo, trazer muitas inspirações aqui, momentos de muitas oportunidades, mas tem uma situaçãozinha aí que pode aí trazer um certo tipo aí de afastamento. Pode ser aí a profissão de vocês, o trabalho de vocês, às vezes você mora longe, essa pessoa também mora longe, pode ter um certo distanciamento, isso pode atrapalhar um pouco, é a única carta aqui que traz, né, para você aqui a dificuldade é isso, tá? Então, pode ser essa resposta e essa mensagem dessa carta. Mas o mais importante para você no jogo é você sempre observar isso. Gi, quando eu vou abrir este jogo, como é que eu vou abrir? Você escolhe, tá? Você pode cortar o seu jogo, já abrir ela para você, que você já vai entender. Abriu a primeira, abrir a segunda e abrir a terceira, tá? Então, você já tá entendendo aqui. É uma resposta muito boa, é uma resposta positiva de alternativas, de aberturas de caminho, tá? Aqui essa carta pode ser consideração e essa carta aqui pode ser consideração. Nessas cartas de consideração, eu posso estar lendo ela aqui como negativa e positiva, nas minhas considerações? Pode, tá? Então, olha, existe um obstáculo aí na sua família, existe um obstáculo na sua vida, né? Existe aí um obstáculo em algum campo aí que você aí se dedica muito, mas aqui a carta vem trazendo alternativas, respostas muito importantes, resposta positiva para você. Eu não sei qual foi a pergunta que o consulente falou. Olha, aqui você tem obstáculos aqui, mas aqui tá negativo, né? Aqui tá negativo, aqui tá ruim. Então, olha só, você tem obstáculos na sua vida, mas mediante as suas ações é que você vai conseguir abrir alternativas e abrir novas portas. Por quê? Porque aqui ou na sua casa ou no seu trabalho, né, você ouve ali opiniões de outras pessoas ou você fala das suas intimidades, você expõe os seus desejos, você expõe ali aquilo que você deseja e isso atrapalha os seus caminhos. É isso quem traz aqui esse obstáculo, tá? Então você pode abrir aqui do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Você pode embaralhar o seu deck do jeito que você quiser, você pode cortar ele do jeito que você desejar. Aí você vem aqui, eu posso abrir essa, deixar essas duas assim e depois abrir. Eu posso abrir as três juntas
Gi, eu posso fazer diferente? Pode fazer diferente. Você pode fazer o corte aqui, né? Fiz o corte, abro esta carta aqui, abro esta carta aqui e abro esta carta aqui, tá? Você pode fazer assim também. Posso fazer de outro jeito? Pode sim fazer de outro jeito. Você pode embaralhar aqui as suas cartas, cortar para este lado aqui, né? Estão cortadas aqui. Aí você pode virar essa carta, virar esta carta, pegar no fundo do deck e virar essa carta. A do meio sempre vai ser sua resposta. A das laterais sempre vão ser as suas considerações ou o lado positivo e o lado negativo aqui da situação, tá bom? Bom, esse daqui é o método de 3 cartas. É um método muito fácil, muito bom para você aí usar no chat, usar em leituras com várias pessoas, né? Às vezes você tem vários atendimentos e a leitura papum de promoçãozinha ali, de super chat no YouTube. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como é que eu faço ali, né? Para ampliar ali as minhas leituras, né? Como que eu faço leituras no Instagram, tudo certinho. Mas isso aqui é um método muito legal, é um método que você pode ali ampliar. Gi, eu posso fazer com outras cartas este método, mais cartas? Pode sim, tá? Você pode estar fazendo do jeito que você quer. Você pode estar abrindo uma carta aqui, a primeira carta como as suas respostas, né? Aqui eu vou ler o lado positivo e aqui eu vou ler o lado negativo, né? Exemplo, esta situação, ela é boa para mim? O que pode dar certo e o que pode dar errado? Você pode ler assim também, tá? Você pode puxar mais uma carta de conselho? Pode puxar mais uma carta de conselho. Olha que bonito que fica a mesa, tá? Então, aqui é a minha resposta, aqui é o lado positivo, aqui é o lado negativo e aqui é um conselho. E é um método de 3 leituras, do método de 3 que você está fazendo. Então, você pode criar os seus métodos. Como é que está, né? Como é que está a energia desta minha situação, né? Aqui é a energia da situação, aqui é o que traz de positivo nesta situação e aqui é o que negativa. E aqui é um conselho para essa pessoa. Então, você pode estar fazendo assim também, tá? Agora, na próxima aula, a gente vai ver ali, né, exatamente sobre essa leitura aqui. Uma questão ou uma situação. Então, a gente vai trazer uma questão, vamos abrir a situação e o conselho. Na próxima aula, eu vou aí, então, abrir esta leitura aí. A gente vai trabalhar com um método aí de mais cartas mediante a uma questão, mediante a uma situação que a pessoa também precisa ter ali, né, um direcionamento. Anote sempre aquilo que for de muito importante para você, as dicas importantes para você. E eu vou aguardar você na próxima aula, que nós vamos estudar aqui, então, né, o método de uma questão, de uma situação, e depois a gente traz novos exemplos aí de como você pode usar na tiragem das cartas outras perguntas e trazer aí novos métodos para você. Até a próxima aula.